da desigualdade, a gente teria que saber o que vinha a ser igualdade. Pelo princípio jurídico, igualdade é um ordenamento que está no artigo 5º da Constituição e também no preâmbulo da Constituição, quando se diz todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça, sexo, religião, que o candidato não precisava falar o artigo inteiro. Esse artigo 5º, que é o caput do artigo, ele tem outros desdobramentos em vários incisos, mas todo candidato sabe que todos são iguais perante a lei. Mas existe também o princípio da isonomia. Enquanto a igualdade trata todos perante a lei com igualdade em direitos e deveres, a isonomia parte do princípio que a gente precisa tratar de forma desigual os desiguais. E a gente nota que existem regiões no Brasil que precisam ser tratadas com desigualdade. E este gancho, candidato, você poderia pegar para fazer o quê? A sua proposta de intervenção, sabia disso? Né, Vitor? Porque partindo do princípio da isonomia, a gente poderia montar uma política pública governamental que tratasse de forma desigual as regiões com desigualdades e com maiores vulnerabilidades. Pensando a formação, né, a constituição do texto da redação, sempre como algo que é planejado, você já pensa em como sanar de forma execuível, lógica e capaz na sua conclusão. Né? Quando você vai encerrar o texto, você já pensou naquela forma no seu desenvolvimento 1 e aí já vai atrelar isso à sua conclusão. Junto disso, a gente poderia até mencionar o Paulo Freire. O Paulo Freire fala que a inclusão só acontece quando nós aprendemos com as desigualdades e não com as igualdades. E a gente consegue ver muito bem isso. Olha como que essas regiões elas deveriam ser vistas de forma diferente, como de fato são, recebendo diferenças de dinheiro. Como aconteceu com o pré-sal, em que o Rio de Janeiro tinha um direito muito maior e a parte seria dada maior a esse estado e não dividida de forma igual entre os estados. Então, o governo tem possibilidades, ele tem ferramentas para fazer a distribuição não igual, mas de forma isonômica, para que as regiões elas pudessem se desenvolver de uma forma um pouco mais equitativa. E esse processo de industrialização em São Paulo também foi um marco que possibilitou e que acarretou essas desigualdades regionais. Por conta também da extensão territorial, que a gente poderia mencionar isso. Outra coisa também que eu acho que o candidato poderia mencionar são as questões climáticas também, né, das regiões mais vulneráveis, que são Norte e Nordeste. Relacionados a esse distanciamento, né, essa questão morfoclimática, né, relacionando o relevo junto ao clima. Isso com certeza deveria ser pontuado por algum candidato, poderia ter sido muito bem pontuado. E falando sobre essa questão, sobre o desenvolvimento de São Paulo, nós não podemos esquecer dos movimentos migratórios. Olha como existiu um movimento forte migratório do Nordeste para o Sudeste, principalmente para São Paulo, nesse período de industrialização. Todo mundo queria ter o sonho de ter a própria felicidade econômica e a independência econômica, da mesmo ponto que em determinado momento, quando a capital vira Brasília, né, em 1960, nós temos um movimento migratório para o Centro-Oeste. Quando nós temos, antes disso, a descoberta da borracha e toda aquela movimentação dos seringueiros, ou mesmo da mineração que acontece nos estados do Norte, como que existia essa questão migratória. Nós somos um país de extensão continental e isso, com certeza, acaba atrapalhando nessa uniformidade na construção de igualdade entre as regiões. Segue a gente. Segue a gente, curte, compartilha, ativa o sininho. Vamos lá. Beijo.